Vocês, eu abri ontem de novo, abri ontem pela primeira vez e estou abrindo hoje de novo a live aqui rapidinho para trabalhar, explicar melhor um conceito para vocês, porque eu estava lendo ontem à noite e eu falei assim, cara, que ideia genial. Aí eu coloquei só um pouquinho, uma ideia nos stories hoje de manhã e eu abri aqui só para trabalhar melhor essa ideia com você rapidinho, live rápida, para falar de um assunto muito importante. E olha só, eu estou lendo um livro que é, em inglês, First Things First, é primeiro mais importante, tá? Esse é o título dele em português. E, salvo engano, ele comenta de um conceito muito legal que é sobre a visão de futuro, tá? E nesse livro ele comenta de um livro muito famoso, já um livro antigo, de um senhor chamado Viktor Frankl. E esse senhor é um psicólogo e ele sobreviveu aos campos de concentração nazista. E um dos temas do livro dele, que é Em Busca de Sentido, o título em português, Em Busca de Sentido. E esse psicólogo, Viktor Frankl, ele quer entender por que algumas pessoas morrem nos campos de concentração e por que outras conseguem sobreviver. E ele chegou à conclusão do seguinte, ele chegou à conclusão que é a visão de futuro, deixa eu ajeitar aqui o negócio aqui, isso, é a visão de futuro que sustenta a pessoa, que faz com que a pessoa, fazia com que as pessoas que estavam presas em campos de concentração sobrevivessem. Então tinha a ver com a visão de futuro. Muito bem, o que isso tem a ver com hábitos? O que isso tem a ver com o tema do meu canal? Tem tudo a ver com o tema desse canal. Sabe por quê? E eu quero que você internalize isso, porque isso é extremamente simples, mas é extremamente poderoso, que é o seguinte: aquilo que você faz hoje, tá, vai determinar o seu futuro. E aí de repente você fala para mim, Carlos, mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio. E é óbvio no seguinte sentido, para você que está me vendo, você já deve ter visto alguém, encontrado com alguém, que disse que queria fazer X, Y, Z, mas a rotina dele era completamente diferente daquilo que ele dizia. Então tá bom. Só que tem um outro lado também, que a gente está no caminho de ida, mas tem o caminho de volta. E qual é o caminho de volta? É você pensar no que você quer para o seu futuro, tá? Você determina o que você quer para o seu futuro e a partir disso você começa a estabelecer hábitos. Quando? Agora. Você começa a estabelecer hoje. Hoje. Então, olha só, por que eu estou fazendo isso aqui? Tá? Por que eu tô aqui com você? Por que eu tô falando desse tema aqui com você? Porque a minha visão de futuro, a versão do Carlos Henrique daqui a X anos, tá? Daqui a 5 anos, estaria começando a fazer isso hoje, tá? Então, muitas vezes, a gente pensa assim, Carlos, mas eu não sei por onde começar, eu não sei que hábito que adotar. E uma das formas de você começar, que é a forma que eu uso para mim, tá? Uma das formas que eu uso para mim é o seguinte, é eu pensar, qual é o resultado que eu quero? Qual é o resultado que eu quero daqui a X tempo? E eu chamei isso de método dia. Decida, você vai decidir o resultado que você quer. Segundo, identifique. Identifique o quê? Identifique o tipo de pessoa que atinge esse resultado que você quer. Quais são as características emocionais dela, mas fundamentalmente, quais são os hábitos dessa pessoa, tá? Então, passo 1, decida. Passo 2, identifique. Passo 3, adote. Adote o quê? Adote os hábitos dessa pessoa. E, na verdade, a gente poderia dizer que é adapte e adote. Tá bom? Uma das pessoas que eu mais admiro nessa parte de marketing digital, não posso chamar de influenciador, mas vamos colocar assim, que eu mais admiro, uma das coisas que ele fez durante muito tempo, ele se comunicou com a audiência dele, fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então ele vinha, abria a live e conversava, entendeu? Com a audiência dele. E isso para nós não é muito intuitivo, né? Tipo, você não aprende
sobre visão de futuro na escola. E para você que está chegando agora, tá? Vou falar, tô aqui, abri essa live para conversar com você sobre visão de futuro. O que é visão de futuro? A visão de futuro é a bússola que vai guiar você. Esse conceito, ele é extremamente importante. Por quê? Porque do momento em que a sua visão de futuro está clara, fica fácil de você dizer não. Vou dar o meu exemplo aqui, tá? Eu acabei de chegar da academia aqui do prédio, subi, tomei um banho, vim abrir a live. E se alguém me falasse assim, Carlos, vamos num bar, vamos tomar um chopp? Eu ia falar, puta, não dá, porque eu tenho um outro compromisso. Mas o que é que determinou o meu compromisso? O que determinou o meu compromisso não é o que determinou o meu compromisso de estar aqui. É a minha visão de futuro, tá? Então, para você, e por que eu estou falando disso na sexta-feira? Porque é extremamente importante você começar na sexta-feira. Carlos, mas não é bom começar na segunda? Sim, mas normalmente quando a gente começa na segunda, e eu falo isso por experiência própria, tá? A gente tende a começar muito forte. Por exemplo, hoje é um dia que eu tô cansado. Eu tô cansado, puta merda. Acordei 10 para 5 da manhã, né? Tive a minha rotina, trabalho e tal. Cheguei em casa, treinei, tô aqui. Eu tô cansado. E é hoje que eu começo o meu melhor hábito. Por quê? Porque eu não vou tentar fazer nada grande. E um ponto importante de estar cansado é o seguinte: o teu autocontrole diminui quando você está cansado. É justamente por isso, tá, que você precisa de hábitos, tá bom? E ó, para você que está me vendo aí, é um excelente dia para você começar agora, tá? Para você começar aquela dieta que você está adiando. Puta, Carlos, mas caramba, eu vou começar a dieta na sexta-feira. Você pega o menor passo. Eu vou dar um exemplo para você. Então você fez uma refeição monstra e aí você vai comer uma sobremesa e você come um pouco menos dessa sobremesa. É um passinho pequeno. E se vocês forem nos meus stories, você vai ver que tem alguns exercícios, tá, que eu não consigo fazer. Eu faço apoiado. Tem um exercício que eu acho que eu coloquei certo, que como é que é o nome? É o afundo. O meu joelho direito dói e eu faço ele mesmo assim. Eu faço me apoiando, eu faço troncho, eu faço jegue, eu faço. Porque é eu fazendo do jeito que eu consigo fazer, tá, que eu vou melhorar. Beleza? Muito bem. Uma coisa importante, que são 3 conceitos que vocês devem ter ouvido em outros lugares, e eu vou aproveitar essa live aqui, que essa lá, vou dar um nome para ela. Você que está me vendo, me manda sugestão de nome. Eu pensei em bate-papo dominante, só isso. Porque o que eu faço aqui? Aqui agora, neste exato momento, estamos trocando uma ideia. Só isso, não é uma aula. Estamos trocando ideia. Porque para eu estar aqui com vocês, para eu estar aqui compartilhando conteúdo, eu preciso consumir conteúdo. Então eu consumo, eu aprendo e eu transmito para você o que eu aprendo. Tá bom? Então, vou esclarecer para você 3 conceitos que talvez você já tenha ouvido falar, mas não tenha sabido como integrá-los, tá? Então, o tema dessa live aqui, a sua visão. O que é a visão? A visão é o teu porquê. Por que você está fazendo? Por que eu estou fazendo essa live que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui com você? Porque a minha visão está me guiando. O lugar onde eu quero chegar está me guiando. É por isso. Então, imagina que a tua visão é a tua bússola, ela te indica a direção que você vai. Tá bom? Beleza? Muito bem. Tem um outro conceito, que é o conceito de meta. Tá bom? E o que é a meta? O que seria a meta neste caso, neste exemplo? A meta seria os marcos dessa visão. Então, por exemplo, eu estou em São Paulo. Então tá. A minha visão é chegar no Rio de Janeiro. Esse é o meu objetivo. Muito bem, eu pego a estrada. E a cada 100 quilômetros, eu vou parar no posto X para descansar, tal, que fica a 200 quilômetros daqui. Opa, aquilo é uma meta. Então, vou dar o meu exemplo, tá, que é mais seguro. Eu tenho 51 anos e a minha visão é chegar aos 60 anos na melhor forma física da minha vida. Essa é a minha meta. Muito bem. Minha meta não, minha visão. Tá?
minha visão clara, eu quero chegar aos 60 anos na melhor forma física da minha vida. O que eu posso estabelecer como meta? E aí é tema para uma outra live inteira, mas nós temos 2 tipos de meta, basicamente. Meta de resultado. Eu quero pesar X quilos com X percentual de gordura. Muito bem. E nós temos meta de desempenho. É aquilo que eu quero estar em condição de fazer. Então eu, aos 60 anos, eu quero estar em condição de, por exemplo, treinar 5 dias por semana. Tá bom, beleza. Então as metas são um marco, tá? E os hábitos? Os hábitos são o motor. Os hábitos são a rotina, o sistema que vai fazer com que você chegue lá. Então, vamos colocar assim, que a sua visão, tá? Exemplo prático. Vamos colocar que a sua visão seja se tornar uma pessoa mais culta, que tenha argumento, que seja mais inteligente, que seja culto. Muito bem. A sua meta pode ser ler um livro por mês. Então, você se colocou a meta. Eu vou ler um livro do assunto XYZ por mês. Opa, qual é o seu motor? O seu motor é o seu hábito. Então, o teu hábito, para você ler um livro por mês, você pode chegar e falar o seguinte, eu vou ler, por exemplo, no meu caso, tá? Eu tô lendo todo dia quando eu vou pra cama. E é uma coisa louca porque eu vou falar pra você, eu tenho dificuldade para dormir. Eu tenho, às vezes, minha mulher, ela deita na cama, ela fala boa noite, 10 segundos depois ela tá dormindo, eu sinto ela roncar do meu lado. E eu percebi que quando eu leio na cama, isso tá me ajudando a dormir. Então todo dia, quando eu vou pra cama, às vezes eu levo o celular para bater foto de algum trecho que eu subo aqui nos stories para compartilhar, né, com o pessoal. E assim, eu tô lendo todo dia, pelo menos 15, 20 minutos, quando eu vou dormir. É um tempo pequeno, mas no momento é o tempo que tá dando. Eu lia muito mais antes de produzir conteúdo, mas produzir conteúdo toma um tempo danado. Mas muito bem. E aí, você alinha este hábito, tá? Esse conjunto de pequenos hábitos, eles formam um sistema que leva você aonde você quer chegar. Por exemplo, eu tenho um sistema de alimentação. Então às vezes a gente faz de sexta, mas de domingo, as últimas vezes foi domingo, eu preparo as minhas marmitas da semana inteira. Por quê? Porque facilita, porque deixa mais fácil, porque eu consigo. E olha só, esta semana foi a primeira vez que chegou numa sexta-feira eu não explodi as minhas calorias. E por que isso aconteceu? Porque o meu sistema me ajuda, tá bom? Beleza? Muito bem. Quais são os benefícios de você entender esta ideia de visão? Eu vou falar uma coisa para você. Eu, Carlos Henrique, eu só vejo benefício. Mas eu vou te dar alguns que eu consegui identificar. Primeiro benefício, vai aumentar o teu foco real. Carlos, o que é foco real? Foco real é o seguinte: uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente faz. E manda mensagem para mim aqui. É a segunda vez que eu faço isso. Estou falando para você mandar mensagem, mas eu não sei se dá para mandar. Mas se der, manda mensagem para mim aqui e fala se você conhece alguém que a pessoa fala uma coisa e faz outra. Então, qual é o meu grande propósito aqui? O meu grande propósito é fazer com que as minhas ações reflitam minhas palavras. Mas quando você... Tô com alguma coisa que tá. Quando você adota esta ideia de visão de futuro, você vai focar. Você vai focar numa direção, seja ela qual for. Você vai focar numa direção. Então, primeiro benefício, vai te dar foco. Segundo benefício, e para mim é um dos benefícios mais, psicologicamente falando, mais interessantes, é que vai te dar autoconfiança. Autoconfiança, por quê? Porque você vai, olha só, quando você vai tirar o ruído, você vai estabelecer uma direção, você vai fazer uma coisa, e quando a gente faz uma coisa, a gente normalmente consegue. E quando a gente consegue, a gente se sente confiante. Puxa, eu não estou tentando fazer 10 coisas, eu vou fazer uma coisa. Tá bom? Então, por consequência, segundo benefício, vai te dar autoconfiança. Terceiro benefício,
vai ajudar você a construir, vamos colocar dessa forma, consistência, tá? Você pode chamar de disciplina? Também pode. É que, pra mim, e até uma outra live, tá? Mas eu tava escutando um conteúdo hoje, e aí eu escutei um cara chamado Jim Rohn. Depois você procura no YouTube. E no áudio que eu ouvi, ele tava falando sobre disciplina. E ele falou o seguinte, que... E ainda vou fazer uma live só para falar disso. Ele falou que você ter disciplina é a maior prova de amor próprio que você pode dar para você mesmo. Então, quando você se disciplina a ler, você está amando a sua mente. Quando você se disciplina para comer direitinho, para dormir o que você tem que dormir, para fazer atividade física, você está amando o seu corpo. Quando você se disciplina para você ter relacionamentos saudáveis, tempo de qualidade com a tua família, com os teus entes queridos, você está oferecendo amor para eles. Eu achei bem legal esse conceito, mas ainda vou fazer uma live só para falar disso. Mas nesta ideia aqui, o que é que você vai fazer? O que é que vai ter para você? Você vai construir consistência. Por quê? Porque você não vai tentar fazer 10 coisas. Você não vai tentar fazer 10 coisas. Você vai tentar fazer uma só. E assim, uma de cada vez, de acordo com a sua visão. Como eu falei para você, eu não tenho... É a segunda vez que eu faço isso, tá? A primeira foi ontem. Então eu tô aprendendo a fazer isso aqui. Eu não sei como é que funciona, né, essas lives direto. Porque eu faço live toda quinta-feira, 18 horas, live dominante. E eu faço no YouTube. E eu tava transmitindo ao mesmo tempo pro YouTube e pro Instagram. Só que deu um problema no software, no OBS. Eu não sei se foi no software, mas assim, eu não tô conseguindo transmitir do computador pro Instagram. Então eu tô vindo aqui com o meu celular para passar para você. Tá? Mas assim, terceiro benefício que eu vejo, você vai construir consistência com propósito, tá bom? Você vai fazer porque você sabe o porquê que você está fazendo. Você não vai fazer à toa, você vai fazer com motivo. Então, primeira coisa, vai te dar foco. Segundo, vai aumentar a tua autoconfiança. Terceiro, vai te ajudar a construir consistência, tá? Mas de repente você pode chegar para mim e falar: Carlos, olha, tá, eu entendi a sua ideia de visão e o caralho e tal, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para ter uma visão, né? Eu não tenho tempo para fazer isso. E eu falo para você, ainda bem que você não tem, porque você não precisa. Porque olha só, uma das coisas que nós temos mais dificuldade, que eu vejo, vou falar de mim, que eu me sabotei a maior parte do meu tempo, foi em começar as coisas, tá? E por que eu subo hoje, por exemplo, o meu treino de musculação? Porque ele é ruim. Eu subo meu treino, é ruim. Quando eu tô com o personal, não. O treino é bom, porque ele tá ali, ele me corrige e tal. Mas quando eu tô sozinho, o meu treino é ruim. E por que ele é ruim? Porque eu não sei. E assim, ele é propositalmente ruim. No seguinte sentido, eu vou melhorar com o tempo. E eu quero que você veja. Pra quê? Porque eu quero que você me veja fazendo mal. Pra quê? Para você se permitir fazer imperfeito. O que é que você quer fazer? Você quer desenvolver o hábito da leitura? Você quer melhorar sua alimentação? Você quer melhorar seus relacionamentos? Saiba, no início vai ser imperfeito. E tá tudo bem. Mas é a prática imperfeita que leva à perfeição. Mas vamos lá, vamos voltar para um ponto aqui. Você pode me dizer: Carlos, eu não tenho tempo para isso. E eu falo para você: você não precisa de muito tempo, não. Você vai pegar uma ideia e você não vai trabalhar, você não vai... E uma coisa que eu acho interessante falar para você é que, por exemplo, eu trabalho na minha visão todo dia, ela não está pronta. Então, um pouquinho por dia. Você vai fazer 5 minutos. Olha só, se você tem a ideia, se você tem a visão de chegar na terceira idade saudável, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é subir um lance de escada ao invés de pegar o elevador. Só isso. Ah, Carlos, mas é muito pouco. Sim, é pouquinho. E você tem que começar de pouquinho. Você tem que começar de pouquinho. Porque se você começar muito grande, você não sustenta por muito tempo. Beleza? Muito bem. Você pode me dizer: Carlos, mas e se eu errar na minha visão?
você conserta. E eu vou falar uma coisa pra você, né? Você não vai acertar de primeira. Olha só, faz 1 ano que eu tô produzindo conteúdo na internet. E faz uns 4 meses que eu tô falando especificamente sobre hábitos. Eu não comecei falando especificamente sobre hábitos. Significa que eu errei? Não. Significa o seguinte, que você vai acertando à medida que você caminha. Você não vai ter todas as respostas. Então, se você começar um hábito, por exemplo, e você perceber que ele não agrega para sua visão, não tem problema, você muda. Tá bom? E você pode me dizer também, Carlos, mas puta, eu sou desorganizado, né, com essa parte de formar hábito. E eu falo para você, querido, não tem problema, vou facilitar para você. Você vai começar com um. Só um. Você vai começar com um, você vai deixar este hábito que você vai começar, tá? Você vai deixar ele extremamente simples, fácil. Você vai deixar ele assim, você vai deixar ele simples, você vai deixar ele fácil. Para quê? Para que não dependa de motivação. Então, por exemplo, eu não estou motivado aqui, assim, detalhe, eu adoro fazer isso, eu adoro, tá. Mas qual que é a minha expectativa aqui? Cara, eu nunca fiz, não sei fazer essa parada aqui, eu ligo, né, abro a live aqui e vou, eu tenho um roteiro aqui, tem a minha cola que tá aqui, que eu preparei para estar aqui, porque essa ideia é uma ideia que eu achei que vale a pena, tá? Mas, cara, eu vou fazendo e eu vou melhorando, e olha que interessante, você vai melhorando à medida que você faz. Você vai melhorando à medida que você faz. E para você que entrou, que você está me vendo, vai nos meus stories, você vai ver, toda vez que eu faço treino, eu coloco, e eles são ruins. Só que teve um rapaz que ele falou para mim, Carlos, eu percebi evolução no seu treino. Pelo formato da minha perna, eu tenho dificuldade em agachar. Quando eu agacho, meu joelho abre. E o personal me corrige o tempo inteiro e tal. E o rapaz falou para mim, Carlos, eu notei avanço, eu notei que você melhorou. E eu falei, porra, que legal, muito obrigado. Então, ele viu 2, 3 stories, ele percebeu. E eu tô falando pra você, cara, você vai errar, mas você vai fazendo à medida, você vai melhorando à medida que você faz. Tá? Só vou botar o alarme aqui pra eu não me estender muito. Muito bem. Mas você pode, então, suas objeções de tempo, de errar, de ser desorganizado, cara, só começa. Tá bom? Mas eu preciso te falar uma coisa. Ó, o jeito errado de você aplicar essa ideia, eu preciso te falar do jeito errado. Por que eu preciso te falar do jeito errado? Porque sempre tem um jeito errado. Então, o jeito errado de você aplicar essa ideia, primeiro, é você começou, então você pegou a sua visão e tal, você tem uma visão e você quer deixá-la pronta de cara. Não, ela não vai ficar pronta de cara. É a mesma coisa que você... Eu tô em São Paulo, tá? Eu queria viajar São Paulo, Rio, de carro, mas eu só sair de casa quando eu tiver certeza que todos os faróis estão abertos. Eu não vou ter essa certeza nunca. Eu só preciso sair. E aí eu vou aprendendo com o tempo. Segunda forma do jeito errado é você copiar os hábitos de outras pessoas. Por isso que no método dia, decida e identifique. Terceiro, adapte e adote. Então, adapte. Você vai adaptar. Por quê? Por exemplo, eu sou uma pessoa do dia. Se eu quiser copiar o hábito de alguém que é da noite, não vai dar certo. E é a mesma coisa se alguém da noite querer copiar os hábitos de alguém do dia, não vai dar certo. Eu escuto muito material de desenvolvimento pessoal, tipo todo dia. E uma coisa que todo mundo fala é o seguinte, puxa, pega a primeira hora do dia para você ler. Tá? Você acorda, tal, tua mente está fresca, você vai ler, você vai estudar. Eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu tenho sono. Eu já tentei? Já tentei. Então este hábito específico não serve para mim. Então um erro que você pode cometer, o segundo erro que você pode cometer é esse. Tá bom? Terceiro erro que você pode cometer é você ter uma visão para você linda, maravilhosa, tal, você tem aquela visão que você quer ser, né, aquela visão gigantesca, e você não constrói um sistema. É a mesma coisa, agora você vai ver, domingo eu vou postar os resultados dessa semana, e seria a mesma coisa que eu dizer assim, puxa, eu quero reduzir o meu percentual de gordura para 10%.
Mas eu não tenho um sistema de hábitos. Não adianta, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, você precisa, a meta, o que ela vai te dar? Ela vai te dar a direção, vai te dar um marco, mas é o sistema de hábitos que vai te levar, tá bom? Beleza? Muito bem, então agora, pra gente encerrar essa live, vou te dar um passo a passo que você pode começar hoje, tá bom, na tua vida, tá? Passo 1. Pensa numa visão clara que você quer para alguma área da sua vida. Então, no exemplo que eu te dei uma visão clara do que eu quero para mim na área de saúde. Eu quero chegar aos 60 anos na melhor forma física da minha vida, sem precisar de remédio e tal. É uma visão clara. É da sua vida inteira? Não. Escolha uma área primeiro. Escolha uma área. Começa com uma coisa, tá bom? Uma coisa. Muito bem. Passo número 2. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esta visão e vai colocar numa meta mais próxima. Então, o que eu fiz? Eu tenho essa visão por 60 anos. A minha meta mais próxima é eliminar os 10 quilos que eu ganhei produzindo conteúdo. Eu estou há 1 ano produzindo conteúdo, nesse período de 1 ano eu ganhei 10 quilos. Então, meu objetivo é eliminar esses 10 quilos que eu ganhei. Beleza? Passo 3. 10 quilos. Então, 10 quilos é a meta. Passo 3. Eu vou pegar esta meta e eu vou quebrar esta meta em sistemas, em pequenas ações. Tá? O que eu fazia antes? Eu colocava assim, eu quero emagrecer 10 quilos, muito bem. E aí eu ia com força de vontade, que é tema para uma outra live, mas eu ia com força de vontade, eu não tinha um planejamento. Então no passo 3, você vai fazer um planejamento, tá bom? Passo 4, você vai pensar no seu pior dia. Qual é o seu pior dia? O dia mais difícil para você, mais complicado. É nesse. Por que eu estou falando do pior dia? Porque normalmente, a gente faz planejamento pensando no melhor dia. Você faz planejamento, tem uma pessoa muito próxima de mim que não lê nada, nem gibi, nem livro de figura o cara lê. E ele chegou para mim e falou assim, todo dia eu vou ler 10 páginas. Eu falei, brother, você não lê nada. Então, o que você vai fazer, querido? Você vai ler, qual que é o mínimo, o dia mais cansativo, tal. Coloca meia página, e é o que eu estou falando para você. No passo 4, você vai pensar no teu pior dia, no dia mais difícil. E qual que é o mínimo que você aguenta fazer no seu dia mais difícil? Esse é o baseline, por exemplo. Eu tenho um hábito de fazer flexão de braço. Tá? Qual que é a minha base? É fazer uma. Muito bem. Por que fazer uma? Porque uma eu aguento fazer quando eu estou bem, quando eu estou cansado, quando eu estou com sono, quando eu estou com febre. Uma eu aguento fazer. Então, uma eu faço todo dia. O dia que eu estou bem, eu faço 10, 15, 20. Mas todo dia eu faço uma. Tá bom? Então, passo 4, você pensou no seu pior dia e você estabeleceu ação para o seu pior dia. Passo 5, você vai implementar e você vai revisar quando necessário. Por quê? Porque vai ser necessário. Vai ser necessário. Porque às vezes, e eu falo disso, a gente tem uma ideia, a gente tem um plano, a gente faz um plano, e a gente precisa revisar o plano, porque às vezes o plano dá errado. Às vezes o plano... Às vezes você pensa numa quantidade, eu vou fazer X, mas ainda X é muito grande. Olha só, essa foi a 5ª semana que eu estou no meu projeto de emagrecimento. Então eu treino musculação 3 vezes por semana e de sábado eu faço aula de boxe. E só no final da 5ª semana eu consegui fazer um treino completo sozinho. Porque eu não fazia treinos completos. Hoje eu treinei o corpo todo, mas antes eu estava fazendo ou só superior ou só inferior. Então, você vai precisar ajustar, tá bom? E assim, isso você consegue aplicar com tudo. Então, só para a gente amarrar, você vai ter uma visão clara de futuro. Muito bem? Você precisa ter todas as respostas? Não. Então, puxa, a minha visão clara, quando eu tiver 60 anos eu vou estar na melhor forma física da minha vida. Tá bom, coloquei uma meta mais curta, eliminar 10 quilos. Passo 3, você vai construir um sistema.
uma rotina, tá? Para aquele objetivo. Passo 4, você vai começar com a menor unidade. Você não vai tentar fazer coisa mirabolante. Você vai começar com a menor unidade. E ó, passo 5, você vai implementar e você vai adaptar. E você vai adaptar. É isso. Vai ser perfeito? Não. Você vai errar? Vai. Tá tudo bem. Entendeu? E é muito provável que isso que você queira você ainda não tenha tido. Então é justamente por isso que você vai errar. Tá bom? Porque você não viveu isso ainda e tá tudo bem. Tá tudo certo, tá? O que eu quero deixar aqui para você nesse conteúdo aqui é a seguinte ideia. O que você espera para o seu futuro, o que você imagina para o seu futuro vai determinar o que você vai fazer hoje. Tá? É isso. Beleza? E por outro lado, hoje eu vou deixar a reflexão para você. Aquilo que você faz hoje tá te levando para onde você quer chegar? Se não tá, se tiver te levando para onde você quer chegar, maravilha. Mas se não tiver te levando, você tem tempo de corrigir a rota. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Olha só, eu vou pedir, manda mensagem para mim, se vocês topam. Eu estou pensando em fazer um bate-papo desse. Quinta tem a live no YouTube. Mas todos os dias menos quinta. Aí vocês mandam mensagem, vê se vocês gostaram, se ajudou, né? E aí a gente troca essa ideia toda noite, tá bom? Então, obrigado pela atenção, fiquem bem, bom final de semana, aproveita para refletir, entendeu? Fica com essa pergunta, fica com essa reflexão aqui, tá? O que eu tô fazendo hoje, as minhas ações de hoje, os meus hábitos de hoje estão me levando onde eu quero chegar? Aí você tem que pensar nisso, beleza? Abraço, bom final de semana.